Boa tarde ou boa noite. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando agora a live de número 115 do projeto Professor Perigo, que começou no dia 7 de março e já estamos com 6 meses. Sempre trazendo um assunto de bastante importância para a nossa sociedade, sempre com apoio especial da Prefeitura Municipal de Rio Branco, através do meu amigo Ailton Oliveira, da minha Melissa Jales Oliveira, e através também do prefeito Tião Bocalão, que é um dos nossos apoiadores. E aquele abraço também para você que está querendo aproveitar esse Outubro Rosa. Hoje a Prefeitura Municipal de Rio Branco está fazendo uma ação lá no posto da Maria Barbosa, ali na Estrada Sobral, e a senhora pode ir lá fazer o seu exame, pode fazer todo tipo de atividade que a senhora imaginar, porque o Setembro Rosa, o Outubro Rosa, é exatamente aquele mês da prevenção mais efetiva sobre o câncer do colo do útero. A senhora sabe muito bem que iniciou a vida sexualmente ativa, deve procurar fazer o preventivo pelo menos a cada 6 meses. Por quê? Se ele é detectado no primeiro momento, automaticamente existe um trabalho que é feito e esse câncer ele é extremamente debelado, na maioria dos casos ele é totalmente extirpado da sua vida. Mas se você deixar essa doença tomar conta do seu organismo, se você não se cuidar, quando o câncer do colo do útero toma algum tipo de, digamos assim, de sintoma externo, é porque a coisa já está bem grave e a gente não daria para fazer esse tipo de mais muita coisa para fazer. E nós temos também o Hospital do Amor, né, que faz esse exame de graça para você ao lado da UPA ali do 2º Distrito. E um abraço para o meu amigo Iê Santos, né, o grande plantador de açafrão natural e de pimenta Iê, 992422286. Você compra o açafrão e a pimenta natural de melhor qualidade. Da semente ao envasamento, realmente é muito tranquilo essa atividade que vocês fazem, beleza? E aquele abraço para o meu amigo Iê e para todo o pessoal que sintoniza a gente. Hoje, uma live, como eu disse, especialíssima. Vamos tratar de um assunto gravíssimo que está assolando a nossa sociedade. E é uma coisa que você pode resolver com uma simples atitude, que infelizmente na minha época era uma coisa sagrada, né? Papai e mamãe jamais deixava atrasar nenhum tipo de vacina. E hoje nós estamos aqui num momento bastante grave, porque nós alcançamos apenas 34% da vacinação contra a poliomielite, a conhecida paralisia infantil. Fiquei sabendo que nós tivemos 3 casos aqui na Venezuela, país vizinho ao Brasil, né, fronteira liberada, então a gente tem que tomar essa providência. Mas ao meu lado, uma pessoa agradabilíssima, Renata Quiles, coordenadora do PNI, Programa Nacional de Imunização, e sempre com ela uma entrevista agradabilíssima, porque ela sabe tudo que você quiser saber sobre vacina, você vai saber agora. Lembrando que essa live também será retransmitida às 19 horas, sempre naquele horário da live que você conhece. Live número 115. Renata, muito prazer. Demorou, mas chegou o momento. Renata Quiles aqui, uma pessoa agradabilíssima. Renata, primeira pergunta. Por que esses pais hoje estão relaxando com relação à vacina das crianças? Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, Entrou no clima. Vai depender aí do momento que você acessar a live, mas infelizmente, né, um cenário aí que está nos preocupando, preocupa aí a todos os estudiosos, a todos os epidemiologistas. São doenças que estavam controladas, né, conseguíamos manter longe do nosso país e do nosso estado. Lembrando que a poliomielite é uma doença que desde 1989 não há registro no nosso país. E era 32 anos sem registro. Exatamente. O último caso registrado foi em Souza, né? Do Paraíba. Paraíba, em 1989, e era eliminado através de uma gotinha, né? Então, assim, o pai e a mãe que tem aquela preocupação, mas vai curar meu filho, é uma gotinha. Então, a gente sabe que a cobertura vacinal do nosso estado nos últimos anos não tem sido das melhores, e a pandemia não é uma desculpa para isso, porque muito antes da pandemia as coberturas já não eram as ideais. Mas a pandemia veio e evidenciou ainda mais esse cenário, agravou ainda mais esse cenário. O que nós estamos agora é na tentativa de retomar coberturas vacinais adequadas, porque a pandemia ela nos mostrou o quanto uma doença pode ser catastrófica, o quanto ela pode tirar do nosso convívio pessoas que nós amamos. Pois é. Agora, não só a questão da poliomielite, mas nós temos todo um calendário vacinal, que a senhora com certeza sabe quais são. Tuberculose, tétano, coqueluche, eu me lembro que tinha a tríplice, né? A tríplice viral, sarampo, etc e tal, sarampo. meningite. Agora também a gente está preocupado
com relação à questão da raiva também, que aconteceu um caso em Cobija, né? A prefeitura está fazendo um trabalho também de busca ativa. Nossa, com relação às outras vacinas, a senhora pode dizer para a gente com relação a como é que nós estamos? Tem alguma dessas vacinas que nós conseguimos chegar pelo menos à metade do que recomenda a Organização Mundial de Saúde? Olha, hoje todas as vacinas. Primeiro eu preciso lembrar que o Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele é o mais completo do mundo, que é ofertado de forma gratuita. Outros países possuem vacinas diferentes do que nós temos aqui, porém, para você ter acesso, você tem que comprar. O Brasil, ele oferta um leque muito grande de vacinas de forma gratuita. E ainda assim, a gente vê que o usuário não procura, né? Mas nenhuma vacina hoje que a gente tem disponível para a população alcançou um nível de cobertura vacinal adequada. Nós estamos com todos os parâmetros de cobertura vacinal ruins. Nenhuma vacina hoje do nosso calendário alcançou nem 50% de cobertura vacinal, onde a gente deveria ter pelo menos 95%. Certo. Agora, quais são as vacinas? A criança entra na maternidade, ela sai... Qual é a sequência vacinal correta? Isso. A gente tem na maternidade, logo ao nascer, o bebê tem que tomar 2 vacinas, que é a BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose, e a hepatite B. Aos 2 meses de idade... Tem alguma de tétano também? Porque tem o tétano neonatal, né? A mãe toma 3 vacinas. Exato. Para isso, a mãe tem que tomar na gestação 3 vacinas. A vacina do tétano. Ela toma 3 doses, ou ela toma só a dose de reforço se ela já tiver com o esquema dela de adulto completo. Na gravidez, ela também toma a dose da hepatite B, se ela tiver em falta dessa vacina, e a da influenza. A mãe fez o esquema vacinal dela, ok. O bebê não toma a vacina de tétano quando nasce. Ele vai começar o esquema de tétano dele com 2 meses de idade. Então, ele faz hepatite B e BCG ao nascer. Com 2 meses, ele toma a vacina pentavalente, que é a vacina mais completa que a gente tem. Pentavalente. Protege contra difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos influenza B e hepatite B. Certo. Ele começa ali um esquema mais completo. Certo. Nessa oportunidade, ele também toma a vacina contra rotavírus, que é a doença que mais mata bebês hoje, menor de ano de idade, que é a diarreia grave. Hoje no Brasil, total. Exatamente, no Brasil e principalmente na região norte, uma das maiores causas de óbito em crianças menores de 1 ano de idade é por diarreia. E geralmente a diarreia é associada a rotavírus. E é uma gotinha também, não é uma furadinha. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. A minha formação é biologia pela UFAC. E biólogo diz que é um falso médico. Então, o que eu aconselho? Se a criança está vomitando e a criança está com diarreia, eu digo para as mães, não deem aquele Plasil abençoado, porque aí você retira do seu filho a possibilidade dele expelir o que está fazendo mal para ele. Você tem que manter o soro caseiro, né? E tem que manter o soro, e você tem que dar uma água de coco, que é um antibiótico natural, né? Tudo isso a gente aprende na universidade, né, professor? Aí o que acontece? Agora me diga uma coisa, paralelo a essas vacinas, você vai continuar a discorrer sobre as outras. A gente fala muito sobre a questão do aleitamento materno, né? E por conta de questões estéticas, eu não vou amamentar meu filho durante muito tempo, porque vai causar uma certa... Não esqueça isso. Você se propôs a ser mãe. E outra coisa interessante, eu tenho 10 filhos. E o meu acordo com as minhas esposas era o seguinte, enquanto você dá de mamar, eu mantenho as fraldas descartáveis, que é uma utilidade bacana. Parou de dar de mamar, as fraldas descartáveis vão para o espaço e você vai ter que ir para o tanque. Quer dizer, é uma coisa meio... Mas o aleitamento materno é muito importante nisso, né, Lúcia? Mas eu preciso lembrar uma coisa também. Antes de ser além de ser enfermeira, eu sou enfermeira obstetra. Eu preciso lembrar uma coisa, gente, para as mães. Em primeiro lugar, só o fato de engravidar já vai fazer, se é a sua genética, se é da sua pele, a sua mama cair. Independente se você amamentar ou não. Se for da tua genética, a sua mama ceder, o seu tecido ceder... Ceder a gravidade. Exatamente. O fato de você engravidar já vai fazer ceder, tá? Você amamentando ou não. E lembrar que o fato de amamentar é um exercício físico. Você vai estar fortalecendo a musculatura. Relaxa emocional. Então, exatamente o vínculo com o bebê... Outra, minha filha mamou o peito até 5 anos de idade. A minha filha nunca precisou de antibiótico. A minha filha não foi internada. Anticorpos nunca precisou. Um dia. Os anticorpos, gente, bebê com diarreia,
Gente, vou dar sorinho, vou dar água de coco. Não, eu vou dar peito. Chazinho. Eu vou dar leite de peito, melhor remédio para tudo. É através do aleitamento materno também que a criança recebe os primeiros anticorpos. A mãe se vacinou na gravidez contra o tétano, contra a difteria, contra a coqueluche. É através do leite materno que ela vai passar os primeiros anticorpos para o bebê. Agora vamos lá. A senhora falou 2 meses, depois de 2 meses. Exatamente. Ainda nos 2 meses ele vai tomar a primeira dose contra a pneumonia. Vai tomar também contra a poliomielite a primeira dose. 3 meses de idade vai tomar meningite. 4 meses de idade repete as vacinas de 2 meses. 5 meses de idade repete meningite. Tudo de graça. Tudo de graça. Mas é muita vacina no primeiro ano de vida. O primeiro ano de vida é o primeiro ano mais frágil da vida do bebê. É onde acontece o maior número de mortes de uma criança. Então é no primeiro ano de vida que eu preciso oferecer o máximo de proteção para aquela criança. Então é sim, mãe, são muitas vacinas no primeiro ano de vida e você precisa se preparar psicologicamente para isso. Quanto mais eu atraso as vacinas do meu filho, não adianta achar assim, eu vou atrasar que aí no outro mês eu vou dar só 2 furadinhas. Não, você só vai estar adiando um sofrimento e aí vão ser acúmulo de furadas, mas são necessárias. Agora veja bem, eu sempre vejo a mãe falar, eu não vou vacinar meu filho porque de repente meu filho fica doente, de noite ele tem febre. Gente, existem 2 tipos de vacina. A vacina viva, eu sou biólogo e estamos aqui no alto nível de saúde. Então veja bem, a vacina viva é quando você aplica o anticorpo de forma... a vacina morta, quando você aplica os anticorpos. Tipo o soro antiofídico, é aplicado no animal, o veneno da cobra, é extraído e aplica já, tem que ser uma vacina rápida. Mas com relação à vacina viva, você faz o seguinte, você coloca dentro do seu organismo aquele vírus, aquela bactériazinha, só que ela com 25% de atividade viral. Por quê? Porque o seu organismo vai reagir. É por isso que o seu filho, quando toma aquela injeçãozinha, à noite ele tem a febre, porque o organismo dele está trabalhando. Então é ele contra... o organismo dele contra aquilo ali. Quer dizer, ele vence a batalha e ele fica imune para isso aí. Algumas coisas, eu não vou porque... Mas, gente, é necessário isso aqui. Agora, uma coisa. Essas vacinas, elas têm que ser tomadas de acordo com o calendário. Porque não dá para misturar a vacina, né? Não. E agora nós temos, recentemente, eu acredito que está com 2 anos, a vacina contra HPV para adolescentes também, né? Exatamente. A vacina contra o HPV, ela foi implantada em 2014, né? No final de 2014. Muita polêmica por relação a isso. Muita polêmica, muita questão cultural em cima disso, né? Muitos tabus, né? Tivemos aí uma questão aqui muito na nossa região norte, graças a uma chuva de desinformação que aconteceu. Fake news. Exatamente. Eu gosto de esclarecer que o que houve aqui, principalmente, particularmente no estado do Acre, eu não desmereço a preocupação daquelas mães, né? Era muita desinformação, profissionais despreparados para lidar com a situação. O assunto era novo. O assunto novo e muitos profissionais, alguns profissionais despreparados e outros que quiseram se aproveitar da situação. Do momento para se promover. Para se promover, né? E até hoje estão se promovendo em cima disso. Mas eu não desmereço porque eram mães preocupadas com a saúde dos seus filhos. O que eu posso dizer a respeito é que a vacina continua sendo segura. A USP veio para nos apoiar, investigou e continua assegurando que a vacina é segura, que a vacina deve continuar sendo utilizada, que vacinem os seus filhos, porque a cada movimento anti-vacina que vem dizendo para você não vacine o seu filho contra o HPV, eu quero ver se esse mesmo movimento anti-vacina vai se responsabilizar pelos casos de câncer de colo de útero, de ânus e de orofaringe que nós teremos daqui 30, 40 anos. Porque o número de casos de câncer de colo de útero... E é a longo prazo, né? É a longo prazo. De câncer de colo de útero, ânus e orofaringe só está aumentando e é na nossa região, não é região sul, sudeste, não. Né? Nós somos aqui um estado, uma região que nós estamos na primeira linha para esse tipo de câncer. E lá, a região sul está vacinando os seus adolescentes, né? Então, eu peço que se você tem dúvida ainda, se você ainda tem receio, porque a mídia, ela também não conhecia, tinha medo,
e poucos buscaram saber a fundo sobre isso, e só foi divulgado aquilo que era de interesse da política na época, dos profissionais que tinham o interesse oculto na época, mas procura um profissional da tua confiança e que ele seja um profissional também que tenha o interesse na ciência, né, e não em ciência oculta. Pois é, inclusive eu gosto de dar nomes aos bois. Tem um cidadão chamado Drauzio Varela, e eu admiro muito os filmes que ele fez, ele tem um trabalho muito interessante, mas algumas vezes ele entra nos viés, assim, meio que, não sei, ordenado por quem, ou indústrias farmacêuticas, ou qualquer lobby por aí, que nem a vacina do influenza, a gente vai tomar todos os... Agora o que acontece? É o seguinte, a gente não pode relaxar. Eu estou tentando, secretária de Educação, a secretária de Saúde, a secretária municipal de Saúde, porque no início se falou em imunidade de rebanho. Aí depois se deu uma segurada, porque não, porque... Quando foi agora, na minha vivência como biólogo, nós temos 1000 casos e 2 mortes. Então eu acho que a imunidade de rebanho já chegou. Eu acho que as autoridades não reafirmam isso, com medo de haver um recuo na questão dos últimos para vacinar. Quem tinha que vacinar, já vacinou. Quem não quis vacinar, não é por conta disso que vai. Agora, veja bem, você que tem filho pequeno, o Conselho Tutelar está indo nas creches, está indo nas escolas, e você pode receber na sua casa a presença de um policial, um oficial de justiça, lhe obrigando aí, coisa mais feia, você ter que ir com a polícia para vacinar seu filho, né? Mas já está tendo esse movimento aí. Com relação à vacina da Covid, como nós estamos, e eu queria que a senhora falasse outra coisa também. Muita gente reclamava que não tinha vacina, que não tinha postos. O pessoal está fazendo de tudo, dá fio para coração para vacinar. Leve seu filho para vacinar, por favor. Essas 2 questões, a Covid e essa questão também do alerta. A culpa é do governo, né? Não. A culpa é da prefeitura, não. A culpa é sua. Vá no banheiro agora e se olha no espelho, seu capa safado. Como da Covid, qual é a situação? Passamos por todas as fases, né? Não tinha vacina, a vacina chegava fracionada, era para... Ofereceram, ninguém comprou, né? Exatamente. O que eu penso? Não, o que a gente tem percebido? Nós estamos, primeiro, sobre o número de doses. Ah, mas vai ter uma 5ª dose, uma 6ª dose? Vamos lembrar a influenza? Eu tomei a 24ª dose de vacina contra a influenza. Cada ano, né? Sabe por quê? Nós estamos há 24 anos tentando combater o vírus da influenza. E ele muda. Influenza já foi pandemia, gente. Mas assim, ele muda. Lógico. E o vírus da Covid é um vírus igual ao da influenza, lógico, com mais letalidade. Ele veio mais agressivo. Ele veio mais agressivo. Mas se o vírus da influenza, que não foi tão letal como o Covid, faz 24 anos que nós estamos tentando combater, como vai ser Covid? 50 anos. 100 anos nós vamos passar tentando combater e enfraquecer esse vírus. Quando a gente fala de vírus respiratório, é muito mais difícil controlar. Quando a gente tem uma população resistente que não quer se vacinar, vai ser muito mais difícil. Agora, imunidade de rebanho me preocupa quando é um vírus respiratório. Sabe por quê? Quando eu tenho uma vacina que ela é 95% eficaz, é mais fácil dizer. Mas quando eu tenho vacinas que não são 95% eficazes e que eu tenho uma população resistente à vacina, isso não vai acontecer. Sabe o que me preocupa? Que hoje, no estado do Acre principalmente, eu tenho uma cobertura vacinal de 3% de criança de 3 e 4 anos de idade. 3%? 3%. E querem mandar esse pessoal para a creche, né? Eu tenho uma cobertura vacinal de 20% de 5 a 11 anos de idade, que já está quase 6 meses vacinando esse grupo. Eu tenho uma cobertura vacinal de 80% de adolescentes de 12 a 17. Os adultos, primeira, segunda dose e reforço, já está em 70%. Não me preocupa tanto. Mas a minha preocupação é a seguinte: hoje, se eu, você, adultos saudáveis, se a gente pegar a Covid, vai ser uma gripezinha que aquele cidadão lá chamou de gripezinha. Às custas... Às custas de muitas vidas. Certeza. Não foi? Não estou falando de política aqui não, estou falando de uma realidade imposta. Para Covid hoje chegar no cenário de gripezinha foi à custa de muitas vidas. Aqui no Acre, mais de 2.000. O vírus passando em vários organismos vacinados, porque quando o vírus chega no teu corpo, você está vacinado, você vai transmitir ele para outro corpo. Certeza. Mas o vírus está enfraquecido agora, porque você está vacinado.
Quando ele for para outro corpo, ele vai estar mais fraco. Só que se o vírus chega no teu corpo e você não está vacinado, ele se fortalece. Ele potencializa, né? Se potencializa. É a lei da natureza, ele vai tentar sobreviver a todo custo. Agora, esse vírus chega no corpo dessas crianças que não estão vacinadas, ele vai se fortalecer. Aí vão chorar, né? Quando ele for para o corpo de uma outra coleguinha, que é da mesma turma, que também não está vacinada, é uma variante nova. E outra variante, e outra variante. Eu vou aproveitar esse gancho aqui e vou dizer a você. O vírus, ele é um cabo extremamente perigoso. Porém, isso é uma aula de biologia não, tá? Estou só comentando aqui. O vírus, ele chega na sua célula e ele se aloja aqui no citoplasma da célula. Então ele fica ali esperando que você esteja com a imunidade baixa. Se você se alimenta mal, se você não tem proteína, se você não tem gordura, não tem açúcar, o seu citoplasma está fraco. O que ele faz? Ele penetra no seu citoplasma, ele entra dentro da sua célula e ele bagunça seu RNA, seu DNA, ele faz aquela baderna. Então o que acontece? Só que ele se multiplica muito rápido. Então aquele único vírus que entrou lá, ele se transforma em bilhões de vírus. E o citoplasma não suporta mais, explode, e o que era vira 1 bilhão de vírus. E é assim que ele vê. Uma pessoa que tem uma gripe, se ela espirrar, você respirar, chega em casa com o nariz com coriza. Então esse é o problema do vírus. Mas tem um detalhe. Se o vírus estiver aqui no seu citoplasma, aqui, e vier passando por lá um glóbulo branco, e o vírus não conseguiu entrar, o glóbulo branco vai lá, dá um creu nele e acabou. Então o vírus ele é um parasita intracelular. Pode ser questão de prova, tá? De biologia. O vírus é um parasita intracelular. Fora da célula ele não faz nada. Ele é altamente digerido pelos glóbulos brancos, os leucócitos, tranquilo. Então o cuidado tem que ser esse. O cuidado tem que ser maior. Então veja bem, o vírus ele entra e se propaga bem as virais. Ah, professor, me diga uma coisa. O vírus do HIV-1 já foi dominado há muito tempo. O HIV-1 já tá mais do que tranquilo. Agora, como a doutora falou aqui, é o seguinte, ele muda, ele cria uma nova cepa. Se você tiver 41 alunos na sala e o vírus entrar no aluno de número 1, quando ele chegar no número 41, já era. O vírus ele usa seu DNA, ele se mistura com você, ele sai de lá fortalecido com o seu DNA. Agora veja bem as informações que você está levando hoje aqui. Então, tipo assim, faça uma reflexão. A religião que você tiver, você é budista, islamista, é macumbeiro, espírita, católico, cristão, evangélico, qualquer coisa. Consulte seu Deus, vê o que você está fazendo, se é o que ele quer que você faça, e não vacinar seu filho, ou você quer que seu filho vacine. Doutora, continue. E aí, o que nós vamos fazer para mudar essa estrutura? O que nós estamos fazendo para mudar isso? Eu acho que nós já estamos há 2 anos de campanha de vacinação. Quem tinha dúvidas sobre a segurança, se eu vou virar jacaré, essa é doída. Não, se é o chip do demônio que vai me controlar, nem os chips da Clara e da TIM estão funcionando direito, né? Da Vivo, né? Eu acho que já deu tempo, gente, né, de passar todas essas noias aí, essas bobeiras. Deu tempo de vocês estudarem, que apareceu, os estudiosos aí né, especialistas em Covid. Meu Deus, especialistas em Covid e em vacina. Eu tive umas aulas aqui absurdas, que nem na minha graduação e nos meus anos de PNI. Mas o engraçado tem que ficar calado, né? Porque se retrucar, a senhora está pensando Mas eu acho que nós já tivemos tempo suficiente aí e a ciência ela se comprova quieta, muda e calada, né? Implantamos a vacinação, o número de casos começou a cair, o número de mortes começou a cair. Se hoje você convive com seu avô, com a sua avó, com o seu idoso, com o seu pai, com a sua mãe, foi graças à vacinação. E não tem mais o que a gente... E não é só para Covid, minha gente. O PNI, nós estamos em 49 anos de programa de imunização no país. Recebendo elogios. Exatamente. E agora foi que tentou essa maré contrária, né? Antes não tinha uma maré contrária, infelizmente. Eu espero que quando a gente for comemorar dia 18 de setembro do ano que vem, os 50 anos do PNI, seja com orgulho e não com a vergonha que a gente está... o PNI esse ano, infelizmente, né? Questionado, né? Não questionado, por você, tendo que se explicar, tendo que mostrar a seringa, porque o vacinador era para ser o herói esse ano, nos 49 anos, era para ser o herói, salvamos muita vida e a gente tinha que estar mostrando a seringa para ver se tinha líquido dentro mesmo, e se a gente estava simulando que estava fazendo vacina. Nós estamos cansados, os profissionais da saúde estão cansados, esgotados, e o vacinador foi sim um herói esse ano. Então, valorize o vacinador da tua área, do teu postinho de saúde, dê orgulho para a tua família, leve seu filho para vacinar.
Mas ele chora, eu tenho dó. Eu acho que se você tiver a oportunidade de dar 3 furadinhas no teu filho esse mês, e você escorrer uma lágrima no teu olho, ele vai chorar, vai fazer manha naquele dia ele vai ter febre, você vai dar o remedinho, vai fazer uma compressa fria, mas no outro dia tudo passou. Pela oportunidade de você não ter que chorar 15 dias dentro de uma UTI com o teu filho, ou enterrar o teu filho por uma doença imunoprevenível, eu acho que vale muito mais a pena. Com certeza. Tá bom? Pois essa é a terceira vez que eu entrevisto, é uma entrevista super agradável, super esclarecedora, e a gente insistiu em vir várias vezes aqui, por quê? Porque a gente sabe que essas informações, eu fiquei muito triste quando aquela CPI da Covid foi enterrada, sepultada de forma muito cruel, porque eu acompanhei vários depoimentos dos diretores da Oxford e várias coisas, e ali a gente teve uma reportagem da Globo, que o pessoal não gosta, mas a Globo para nós é como se fosse o New York Times nos Estados Unidos. Então a gente tem algumas coisas que a gente tem que verificar. E ali eles fizeram uma matéria desde do cronograma da primeira entrevista daquele, né? E até quando estourou. Porque quando foi em março, que não tinha mais jeito, foi que ele abriu. Tudo bem que a vacina contra a varíola, tuberculose, tétano, difteria, o pessoal teve tempo para testar. Mas a da Covid não dava. Então o pessoal trocou o pneu do carro andando. A Coronavac, a primeira que chegou, o pessoal foi. Teve gente que. A primeira mulher que foi vacinada era da área de saúde. A felicidade dela em ser exemplo. E ela está viva até hoje, entendeu como é que é? Aí se questiona, não, porque o Agnaldo Timóteo tumor da síndrome e faleceu. Gente, olha, eu sou um campeão de pneumonia. E eu sei o que é falta de ar. Inclusive, eu até vou mostrar para vocês aqui, que alguns amigos me chamam até de homem-bomba. Porque até hoje eu uso isso aqui, ó. Isso aqui é o meu Duovente, entendeu? A minha asma é asma alérgica nervosa. Isso aqui já salvou minha vida pelo menos 2 vezes. E você sentir falta de ar como se ele estivesse morrendo afogado no seco. Então, gente, é sempre bom a gente... não pegue onda, não. Aquela história de que a vacina não funciona é igual a história que a urna eleitoral ela é violável. Eu sou presidente da urna eleitoral. Eu convido qualquer uma pessoa que queira ficar o dia inteiro comigo agora no segundo turno, lá na 770, eu convido você, pode ficar o dia inteiro lá comigo lá, eu faculto a você. Você que é um cara que você é incrédulo, vai lá que eu faço você acreditar. Pelo menos é alguma coisa. Se eu não acredito em Deus, o problema é seu. Eu acredito, tá? Doutora, muito obrigado. Eu queria que suas considerações finais e dizer para a senhora que nós senhora tem um apoiador e a hora que a senhora precisar de qualquer informação, meu número de telefone está à disposição. Brau, eu tenho isso aqui, venho com o maior prazer, porque eu tenho certeza que hoje, eu vou até inclusive tirar uma foto da senhora, que eu vou postar a chamadinha para essa entrevista que para mim foi esclarecedora demais. Agora preste atenção numa coisa, que vergonha você vai passar se chegar um oficial de justiça, a polícia na sua casa, você pegar seu filho para vacinar. Eu não quero isso para mim não. Bom, gente, eu quero agradecer e a oportunidade de estar aqui defendendo uma coisa que eu acredito, que eu defendo com unhas e dentes. Lembrar vocês que as vacinas salvam vidas sim. Mas eu vacino meu filho e toda vez que eu vacino meu filho ele fica ruim. Eu quero lembrar vocês que a vacina ela é uma amostra grátis da doença. Então, se o seu filho, quando toma a vacina, ele tem uma febre, ou ele tem dor, ele fica todo amuadinho, você imagina se ele tivesse tido contato com a própria doença. Seriam 10 vezes pior, 100 vezes pior. A vacina ela é uma amostra grátis da doença, ela é só uma fração do que ele teria com a própria doença. Aquilo que a vacina faz no corpo dele é só para treinar o corpo dele a se defender, caso ele venha a ter contato com a doença. Então, dê graças a Deus que deu inteligência ao homem, para o homem desenvolver a capacidade do teu corpo se defender com a amostra grátis, que é possível através da vacinação. Então, eu acho que todos os municípios estão de parabéns por todas as fragilidades que nós temos no nosso serviço de saúde público, mas a partir do Covid, todos os municípios foram campeões em criatividade, em inventar dia D de vacinação, caravana de vacinação, buscativa, vacinação no Natal, buscativa casa a casa, plantões à noite. 7 de setembro da vacinação, teve vacinação em tudo quanto é feriado, no sábado, no domingo, não vacinou quem não quis, certo, né? Então leve seu filho para vacinar, não fique esperando mais tempo. Tem um número de telefone que o pessoal pudesse ligar para ter mais informações? Olha, aqui na capital a gente pode estar, a
a gente tem um serviço que é o CRIE, que é para vacinas especiais. Mas para estar esclarecendo dúvidas, para estar até direcionando vocês de forma mais rápida, a gente tem o nosso, que é aqui do PNI, que é o 3228-7723, que a gente pode estar ajudando vocês a não ficar dando viagem perdida nos locais de vacinação. E o do CRIE, que é para vacinação até nos finais de semana, que é sábado e domingo funciona, é o 3224-7546, tá? Que é na capital. Mas o 3228-7723 é para você ligar, tirar dúvida, saber em qual posto de saúde tem o quê, que dia que eu posso ir, a gente atende vocês. Obrigado. Pois é, pessoal, o professor Profissão Perigo, né? A gente está aí tentando ajudar a comunidade, entrando no seu cotidiano, fazendo informação, prestação de serviço, e a gente sempre fala o seguinte, Deus do céu nos abençoa com a ideia de criar esse projeto, né? Inclusive essa agendinha muito carinhosa que eu ganhei aqui, ó, professor Profissão Perigo, entendeu? Isso aqui, quando a gente tiver melhor, a gente vai fazer uma agenda para cada pessoa que se destacar dentro do nosso, e uma delas vai ser para o meu amigo Antônio Muniz. Aquele abraço para você, Muniz, entendeu? Abraço para o Ney Silva, meu amigo Ney da FEM, vai estar lançando o filme dele, Cabeça de Vento, que foi filmado aqui no Acre com a Lei Aldir Blanc. Ele vai lançar às 18 horas do Cine Teatro Recreio no próximo domingo. Eu vou estar lá junto com ele, eu queria que você prestigiasse, porque fazer cinema aqui é tão difícil quanto convencer as pessoas a vacinarem seus filhos. Um beijo no coração, e lembrando que o apoio da Prefeitura Municipal de Rio Branco, através do prefeito João Bocalon, e o apoio do IAS Santos é fundamental para que a gente desenvolva esse trabalho. E como a gente sempre diz, o dia é hoje, a hora é agora, o momento é já. Não deixe para amanhã vacinar o seu filho, sabe por quê? Pode não haver amanhã. E aproveitando o embalo, não faça do seu voto uma arma, porque a vítima pode ser você. Você e a sua sociedade inteira por aí. E olha, tem muita fake news rolando na cidade. Inclusive já tem até uma CPI para investigar os institutos de pesquisa. Porque nos últimos dias de eleição foi gente, olha, sinceramente, dá até, assim, a gente fica até preocupado, né? Que vai ter graças a Deus, porque agora, do jeito que vai, agora é 1 contra 1, 10 minutos para cada um. Eu só espero que botem um muro de concreto ou botem vida à prova de bala, porque vai sobrar saliva contaminada com ácidos totalmente derretíveis, porque ali só os olhares já vão ser suficientes. Um beijo, uma boa quinta-feira para vocês. Lembrando que amanhã, no Caxinauá, a gente já convida vocês, vai ser o encerramento da Semana do Idoso, né? Começou dia 1º, que foi sábado, vai dar atividades no SESC, e outra coisa. Esquenta não, que um dia você vai ser idoso, tá? Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, daqui a 4 meses eu vou fazer 60. Beijo, fui.